Oi, João, ótimo dia a você e a todos que acompanham a gente aqui no Radar. Como você falou, aqui ao meu lado, o senador Eduardo Girão. Eduardo Girão, que foi o responsável por apresentar hoje esses requerimentos que serão votados em relação à quebra de sigilo a documentos, né, materiais em relação ao Banco Master. Só para a gente contextualizar rapidamente, segundo, né, a CPMI, mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados vinculados ao Banco Master apresentam indícios de irregularidades, incluindo casos suspeitos de contratação sem autorização dos beneficiários. Eu queria começar falando com o senhor, senador, por favor. São 78 requerimentos, né, que serão votados hoje. Qual que é a expectativa para essa primeira sessão de CPMI desse ano aqui no Senado Federal? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Muito bom dia. Olha, a expectativa é que a tropa de choque do governo Lula não rejeite esses requerimentos, né? Porque quando a gente colocou da convocação, quebra de sigilo do Lulinha, né, que a Polícia Federal nas investigações mostrou ali indícios de que ele estaria recebendo R$ 300 mil por mês desse esquema fraudulento de aposentados, pensionistas, viúvas e deficientes. O PT não chamou, não deixou, foi lá e votou contra. Também do Frei Chico, que aparece como uma das entidades que mais descontaram indevidamente das pessoas. Então, esses requerimentos vão voltar antes do Carnaval, segundo o senador Carlos Viana, que é o presidente dos trabalhos, mas hoje ele colocou alguns interessantes. Por exemplo, da quebra de sigilo e convocação de lobista, que seria ligado diretamente ao Lulinha, né? E também pessoas ligadas ao Banco Master, né? Que é um esquema que todo mundo está enojado no Brasil, né? Que tem uma relação até direta de Vorcaro com essa questão da CPMI do INSS. Então, foi uma semana, infelizmente, esvaziada. Os trabalhos recomeçaram na segunda-feira, em tese, mas só tivemos uma sessão no Senado Federal, e foi uma sessão, inclusive, remota. Me parece uma operação abafa, que está sendo conduzida pelo presidente da Casa, para não abrir a CPI ou CPMI do caso do Banco Master, que é a maior fraude do sistema financeiro brasileiro, e a população, junto com a imprensa, estão de parabéns, porque estão cobrando, junto com alguns parlamentares, que se mova nesse sentido. Só com pressão é que a gente vai conseguir revelar esse esquema que parece ligar gente muito poderosa dos três poderes da República. E hoje também, além da votação dos requerimentos, tem uma oitiva muito importante, o depoimento do presidente do INSS, né, o Gilberto Valer Júnior. Eu queria saber também a expectativa para esse depoimento. A gente estava conversando aqui antes da entrada ao vivo, né, a respeito das filas, longas filas. Esse vai ser o ponto principal aí de pergunta, pelo menos por parte do senhor? Também, nós temos algumas surpresas que, durante a oitiva, nós vamos tentar surpreender o presidente do INSS, porque me parece tudo muito estranho, né? O governo Lula é um governo gastador, que não se preocupa com a questão do dinheiro de quem paga imposto, né? Cada vez mais impostos. E a gente percebe, por exemplo, que as filas do INSS, a pessoa muitas vezes morre esperando anos de análise do seu processo de aposentadoria, e nunca teve tão alta como nesse momento da República. E a gente vai querer saber que medidas estão tomando para que o brasileiro tenha um alívio, pelo menos, num cronograma para colocar em dia essas filas que são uma vergonha para o país. E Daniel Vorcaro ficou só Dia para depois 26. do Carnaval, né? Expectativa boa também, né? Acho que vai ser importante esse depoimento do dono do banco, né? Que está à frente aí disso tudo. Qual a expectativa também para o depoimento do Vorcaro dia 26? Nós estamos tentando por várias frentes, tá? O presidente Carlos Viana teve com o ministro Toffoli, que também deve explicações sobre esses sigilos todo que ele tem colocado, o resort lá no Paraná com os irmãos, né? E nós estamos tentando pela CPI do crime organizado, quebrar sigilo do ministro, dos irmãos do ministro, do caso do contrato de 129 milhões da esposa de Alexandre de Moraes, que já recebeu várias parcelas de 3 milhões líquido, né? E isso não se fala. É engraçado que os poderosos não dão nenhuma satisfação, como se isso fosse normal, né? Então a gente está tentando por esse caminho, e aqui na CPMI do INSS nós vamos buscar ouvir do Vorcaro esse tipo de situação também. Não sei se ele vem presencialmente, nós vamos daqui a pouco conversar com o senador Carlos Viana, e também sobre o celular dele.
né, o sigilo das informações, que é compartilhado apenas entre o Toffoli, né, que deveria ter sido já afastado desse caso por conflito de interesse. A PGR nunca respondeu à minha representação, mostrando exatamente o caso do resort, e o Davi Alcolumbre. São os dois que têm o sigilo do celular. E isso não está compartilhado com a CPMI, e a gente vai atrás de buscar revelar tudo para o brasileiro, que é o que ele merece. Mas já houve esse pedido por parte de vocês para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a respeito do material estar em sigilo, tá até sob posse dele, né? O Davi Alcolumbre, por exemplo, decretou um sigilo de 100 anos, que a gente tem requerimentos na CPI para... Agora, vai recorrer a quem? Ao STF? Né? O que é que vai acontecer? O careca do INSS, que é uma peça-chave dessa fraude, desse esquema, o Davi Alcolumbre decretou um sigilo de 100 anos para saber onde é que ele entrou aqui dentro, se foi no gabinete A, no gabinete B. E aí você imagina a questão de Vorcaro e outros sigilos que estão. Isso é uma vergonha. Nós vamos, sim, buscar até o fim mostrar a situação real para os brasileiros. Muito obrigada, senador, Obrigado. por sua participação. João, devolvo com você. O senador já está indo lá para a comissão para começar esses trabalhos.